Deus é sempre bom. Ele é sempre bom. Amém. Eu nunca atribuí os momentos difíceis que eu passei, as grandes tempestades que eu passei, a Deus. Eu sempre sabia onde estava o problema. Nunca está nele. Estava em mim. Nós vamos falar sobre a pedagogia divina, como Deus criou o homem para ser instruído por ele, e a desobediência tirou o homem do trilho. Mas Deus providenciou um plano eterno em Cristo, por isso nós estamos aqui. Na grande sala de aula escolhida por Deus, o planeta Terra, Deus escolheu o homem para ser instruído pelo seu Espírito e pela sua palavra. O homem transgrediu, mas Deus proveu nele mesmo, em si mesmo, a salvação. O que está acontecendo aqui não surpreende Deus. Deus nos preparou para isso. Deus foi que criou o instrumento chamado instrução, ensino, sala de aula. Os gregos só captaram isso e começaram a instruir suas crianças, levando para um mestre. Com o tempo, a ciência pedagógica se tornou métodos de ensino, instruindo os seres humanos para que suas capacidades se desenvolvam. Deus deu a capacidade do homem instruir um ao outro. Isso é notável do ponto de vista de que Deus, mesmo o homem estando carnalmente caído, ele ainda tem a capacidade de instruir uns aos outros. Diga, Deus é o grande instrutor da história humana. Diga, vale a pena seguir sua instrução. Há poder nas suas instruções. Você pode sentar, o Ministério de Louvor. Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1, as palavras hebraicas que aparecem, elas sinalizam que a terra foi escolhida como o lugar, a reserva no universo onde Deus preparou para a humanidade ser criada. Deus preparou a terra para os seres humanos, e um ambiente extraordinário foi criado para que o homem nascesse, fosse criado. Gênesis 1, versículo 1, anuncia, vamos ter o auxílio aqui, que no princípio, palavra hebraica beriste, quer dizer o nascedouro, onde todas as coisas acontecem, são criadas. Deus criou tudo em seu coração, e nós vamos ver Gênesis ele falar da luz, da corpo a todas as coisas que ele criou. No princípio Deus criou. A palavra Deus, Elohim, significa supremo, mas traz a ideia de pluralidade, deuses, significando a trindade, que não tem na Bíblia, mas é uma expressão que já começa em Gênesis. De 1 a 3 nós vemos o Pai, que tem a prerrogativa da criação. Nós vemos o Filho, que tem a prerrogativa, a palavra, e o Espírito, que tem a prerrogativa de gerar, de criar, de dar forma ao que sai da boca de Deus. Deus criou no princípio todas as coisas. A expressão Deus ali é exatamente Elohim. E a expressão criou é bará, do hebraico, quer dizer criar a partir do nada. Mas também ele cria a partir do que existe. Está em Gênesis 2, versículo 9. Por favor, abra aí. Deus fez do solo brotar toda sorte de coisas agradáveis, alimentos, e a árvore da vida. A expressão usada para nos instruir a respeito da árvore da vida, que ele coloca no meio do jardim, em conjunto com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida significa a palavra, Jesus. Em Gênesis 2, versículo 7, nós vamos ver a expressão criação. Gênesis 2, 7.
A expressão criação, usada no hebraico como assá, que quer dizer formar, criar, mas a partir de algo que já existe. Deus fez o homem do pó, do barro, mas já existia. A terra ele criou. Então Deus pode criar do que não existe. Deus pode pegar algo que existe e também criar coisas extraordinárias. Ele criou o homem, soprou o ruá, o espírito de vida. O homem veio a ser uma alma vivente. O ambiente do Éden é um ambiente propício, extraordinário. Um ambiente onde o homem estava perfeito, onde o homem tinha a glória de Deus nele. E na viração do dia, Gênesis 3:8, rapidamente, abra lá. Na viração do dia diz que o Senhor vinha se comunicar com o homem. Diz que, ouvindo a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, isso me fala de um ensino permanente, de uma constante comunhão entre Deus e o homem. Deus criou o homem para depender dele. Deus criou o homem para caminhar nele. Deus criou o homem para viver instruído por ele. Ele é o grande instrutor, o grande pedagogo da história humana. Deus é aquele que cria, instrui e desenvolve. A espécie humana, os seres humanos foram criados na terra para se espalhar e promover a sua glória. Deus deixa isso claro em Gênesis 1, 26, 28. Rapidamente vendo. Gênesis 1, 26 anuncia que ele fez o homem, sua imagem e semelhança, e deu a ele liderança. Deus deu a capacidade de liderar ao homem todas as coisas que ele criou, aves, animais. O texto 28, Gênesis 1, 28, vai declarar que não só ele deu ao homem liderança, mas ele disse e deu uma ordem. Ele disse que o homem se multiplicasse e fizesse o quê? Enchesse a terra. Diga, encher a terra. O homem teria uma liderança poderosa, instruída por Deus. O homem seria instruído pela própria palavra, o verbo, o Filho, Jesus. O homem caminharia na total dependência de Deus e sendo ele a imagem e semelhança na terra. Nós sabemos Salmo 115, 16, por favor, anuncia que Deus no céu tem a sua autoridade máxima como Supremo Deus. Os céus são os céus do Senhor. Diga, os céus são os céus do Senhor. Diga, mas a terra, Ele deu, entregou ao homem. Quando nós vemos a criação de Deus, Deus disse, olha, eu te dou a liderança. Você vai liderar, você vai dominar. A terra se encherá da minha glória, porque você tem íntima comunhão comigo. Nós sabemos que em Gênesis 3:8, na viração do dia, eles se esconderam. Adão escolheu por uma outra mensagem. Adão desobedeceu. Quando estamos ensinando sobre a realidade da nova criação, muitos perguntam para nós como Deus permitiu isso. Eu sempre digo, e eu me lembro de uma professora do ginásio minha, e de vez em quando eu me atrevo a cantar essa música em francês, não é? Quem sabe francês aqui? Mas eu nunca esqueci, eu me apaixonei pela professora. Com 12 anos a gente se apaixona pela professora. Amém? Então, a professora Euda, nunca esqueço, gentil, generosa, colocou um vinil, que não é do tempo do pastor Edgley, e cantou Mon Dieu construit les marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les marionnettes.
je vais le vous représenter. Eu apresento a vocês marionetes de papel. Eles são bonecos de papel. Diga, Deus não me fez como um boneco de papel. Deus não estava manipulando Adão. Levante o pezinho, vamos, levante a mãozinha, me adore, me glorifique. Deus criou o homem para ter o exercício do amor e da gratidão espontâneo. Livre arbítrio. Amém. Ele criou o homem para adorá-lo em amor. Diga, Deus é amor. Deus é bom. Quem manipula as pessoas é o diabo, querido. É aquele que Adão entregou a autoridade. Nós vimos Deus declarar: os céus são meus, mas a terra eu entreguei. A liderança está sobre você. Quando Adão pecou, não só ele comprometeu a sua vida, ele comprometeu toda a criação que dependia diretamente da sua liderança. O caos que está aí, querido, não é Deus fazendo. O caos que está aí é porque o homem entregou autoridade ao diabo. Mas diga, ele resgatou. Através do seu filho. A grande pedagogia de Deus começa a acontecer no próprio Éden. A árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz, não coma, você vai morrer. A instrução foi dada, ela é poderosa, você vai preservar o que eu te dei, você vai sustentar tudo aquilo que eu te dei, a sua liderança vai ser abençoadíssima, você vai encher a terra, Adão. Mas existe algo que eu quero que você não faça, coma daquela árvore. Eu digo que ali começa a pedagogia da obediência. O homem foi chamado para viver dependendo de Deus. E nós vamos ver alguns exemplos de como isso na nossa história tem a ver com o cenário do Éden. Querido, o cenário do Éden é o mesmo cenário atual. Adão era perfeito, mas tinha a capacidade de escolher. Eu e você temos o Espírito Santo. Eu e você temos a palavra de Deus. Eu e você temos todas as ferramentas para vencer. Jesus diz em Mateus 16:18, a eclésia é minha. O termo é, sou eu quem a convoquei, fui eu quem a chamei, fui eu quem a gerei, eu a edifico, as portas do inferno não prevalecem. Ora, se ele diz que as portas do inferno não prevalecem, porque eu e você de vez em quando estamos titubeando e perdendo algumas coisas, porque a nossa vida não é manipulada pelo Espírito, é inspirada pelo Espírito. 4 palavras norteiam as Escrituras, que estão no livro A Grande Sala de Aula. Diga comigo, Deus é aquele que revela. Diga, Deus é aquele que instrui. Diga, Deus é aquele que me inspira. Diga, e Deus é aquele que me dá sabedoria no caminho. A capacidade de entender o tempo e o modo de fazer as coisas. A inteligência de compreender o tempo e o modo. Deus se revela. A prerrogativa de Deus é se revelar se quiser, mas ele decidiu se revelar. A prerrogativa de Deus era se revelar ao homem, e ele se revelou. Deus deseja se revelar cada vez mais a nós. Deus não está se escondendo. Quando era criança eu brincava de esconde-esconde, contava até 90. Os meninos se escondiam nos muros, pulavam o muro, se escondia embaixo de um carro. Deus não está colocando mistérios na sua revelação. Deus espera corações quebrantados que escolham por Ele. Amém. Quando Deus diz a Adão, não faça isso, eu tenho uma vida melhor para você, eu tenho uma vida graciosa para você.
Uma mensagem veio e ele optou por aquela mensagem. Aquilo chama-se desonra. Não é, pastorzão Júnior? Desonrando a mensagem, desonrando a instrução. Então o homem cai, mas Deus na história humana vai atrair homens de corações quebrantados. Ele vai falar com corações sensíveis. Ele vai buscar na história humana pessoas que vão ouvi-lo e obedecê-lo. Não basta ouvir. Não basta estar aqui ouvindo mensagens, ouvindo mensagens, ouvindo mensagens. Tem que se dar passos na direção da obediência àquilo que Ele te falou. Então Deus passa a buscar homens na história da humanidade para, sensível a Ele, caminharem com Ele. Multiplica-se a iniquidade e Deus encontra um coração de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 8, 9, diz que a história desse homem é incrível. A história desse homem me deixa constrangido quando eu estou preocupado porque uma promessa de Deus não aconteceu ainda, porque as coisas não estão funcionando como eu quero. Gênesis 6, 8, 9, Noé achou favor diante de Deus. Deus o favoreceu, mas olha a característica do coração de Noé. Versículo 9. Noé, essa é a história dele. Diga, essa é a história de Noé. Diga, mas tem a minha história também. Eis a história de Noé. Ele era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Eu quero te dizer o que essa geração era: corrupta. A palavra diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. A expressão do português não descreve o que significa isso. Professora de hebraico, Carla Damasceno, diz que a expressão vainarchen ou vainarren significa algo muito forte no hebraico, que tem a ver com esse texto. Deus se arrependeu. Quer dizer que Deus dilatou as narinas. Como alguém que vê a coisa que não está funcionando muito bem e dá aquela respirada. Já aconteceu isso com você? Hein? Não está bem o negócio. Deus não é surpreendido por nada. Deus, no seu plano eterno, havia escolhido o homem para refletir a sua glória. O homem escolhe pelo pecado. Deus encontra agora no coração de Noé um coração disponível para obedecê-lo. A palavra de Deus diz que ele era justo e íntegro. Sabe o que é íntegro? Inteiro. Sabe o que é inteireza? Você não fazer contrato ilícito. Você não assinar um acordo que vai te trazer vantagem, você sabe que é contra a vontade de Deus. Sabe o que é ilícito? Você viver uma vida qualquer e estar dentro da igreja como uma imagem, com uma maquiagem, com uma máscara. Deus encontrou no coração daquele homem sinceridade. Então ele fala ao coração de Noé para construir uma arca. Sabe quantos anos esse homem passou construindo? 100 anos. Uma geração que o ironizava, uma geração que o confrontava. Tem alguma coisa a ver com a nossa atualidade? A igreja está sendo confrontada. A igreja está sendo pressionada a deixar os caminhos de Deus por outros caminhos. Doutrinas e modismos têm entrado dentro da igreja evangélica, trazendo um modo diferente. Olha, eu acho que tem um modo diferente de atrair pessoas. Eu acho que Jesus não soube muito bem atrair. Precisamos fazer uns treinamentos aqui, porque precisamos atrair pessoas. Diga, Jesus foi quem nos atraiu. Ele quem nos atrai. É o amor dele que nos atraiu.
A igreja é guiada pelo seu Espírito. É a unção do Espírito que nos guia. É a palavra de Deus que nos guia. Ele conhece o caminho, porque 3 coisas ele realizou. Quem construiu o caminho foi ele. Efésios 2:10. Abra lá a mídia. Diga: ele construiu o caminho. Efésios 2:10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Deus de antemão preparou isso para que andássemos nela. Deixa eu te dizer, ele construiu o caminho. Agora diga: ele também me colocou nele. Diga: e nesse caminho é ele que me guia. Ele construiu o caminho, ele te colocou nele e ele te guia nele. Você só precisa ser sensível à sua voz. Quem nasceu do Espírito aqui? Você tem o Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso instrutor. Jesus disse que o deixaria para nos instruir. Noé não tinha um espírito, mas uma palavra, uma visão, uma palavra que recebeu de Deus. 100 anos construindo uma arca, com uma geração corrompida. Nós não temos desculpa para viver de qualquer jeito. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. 1 Coríntios 3:16-17 anuncia: vocês não sabem que são santuários de Deus, templo do Espírito Santo. Se alguém destruir vocês, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Diga: eu sou sagrado, consagrado. Deus então busca em Noé e salva a humanidade. No capítulo, uma instrução para a preservação, eu toco sobre esse ponto. Um homem numa geração corrupta salvou a humanidade da destruição. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Jesus veio. Porque Deus encontrou em Noé um coração obediente. Poucos améns, mas continua a verdade. Noé obedeceu. Noé não só ouviu. Eu posso imaginar Noé batendo martelinho, cuidando das madeiras, os filhos lá, e todo mundo ironizando, e ele dizendo: filhos, Deus falou. Eu estou no ministério da fé. Deus falou. Mas papai, tem um sol de rachar. Não está chovendo. 10 anos, sabe lá o que é isso? E o homem dizendo: filhos, Deus falou. Diga ao seu irmão: fé é se mover na direção do que Deus te disse. Não importa se não aconteceu ainda, querido. Eu estou careca, de cabeça branca e barrigudo, 63 anos, mas eu creio no que Deus disse. Eu creio no que Deus disse. O que Ele me disse há 30 anos atrás ainda é tão real quanto o ar que eu respiro. Eu quero dizer a você: não aconteceu ainda, mova-se na direção do que Ele te disse. Mova-se na direção do que Ele te disse. Noé preserva a humanidade. Com 600 anos, pastorzão Joás, ele entra na arca. 600 anos. Eu tenho 63, falta um pouquinho ainda. 63, não foi 600. Ele entra e Deus o guia. E Deus o instrui. Gênesis 9:1. Gênesis 9:1. Abençoou Deus. Sabe o que é a bênção? Eu te dou autoridade para prosperar. Agora você não vai prosperar parado. Caminhe. 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 Enquanto você anda, eu te farei prosperar. Enquanto você caminha na terra, eu, Senhor, te cobrirei de bênção. Eu te protegerei. No caminho daquilo que Deus te falou, vai ter visão, proteção,
provisão. Diga visão. Proteção. Provisão. Gênesis 9:1 diz. Olha o que Gênesis 9:1 diz. Disse Deus a Noé e a seus filhos. Diga aos seus filhos também. Diga, quando eu sou participante de uma mensagem divina, de uma estrutura que Deus levantou, diga, quando eu estou envolvido com homens que receberam uma mensagem divina, estão se movendo em obediência, tudo que acontecerá sobre o cabeça tocará a minha vida. Quantos servos de Deus estão aqui? Quem serviu a água, quem limpou, estava no portão, cheguei cedo, quem abriu a porta, os queridos Bruno que me assistiram na gestão do culto, os pastores queridos, cada pessoa que participa com uma mão de cooperação, você está dentro do mesmo óleo derramado do céu. Você é participante de tudo que Deus está fazendo. A bênção sobre Noé, a bênção sobre os filhos. E Gênesis 9:1 diz: multiplique-se e enche a terra. Diga, ideia de Deus é bom seguir. Mas teve uns cabeções em Gênesis 11:1 que eles disseram: Deus, acho que não está entendendo muito bem o que está acontecendo aqui. Gênesis 11:1 diz que em toda a terra havia uma linguagem. Porque, querido, para desenvolver pessoas tem que falar a mesma linguagem. Joás fala inglês? Você fala inglês? Fale alguma coisa em inglês aí, por favor. Para mim, fala inglês. Like. Edgley, traduza. I like? I like you very much. I like? É o quê? Eu gosto muito de você. Obrigado, meu irmão. Eu te amo demais. I love you. Sem linguagem a mesma, não tem desenvolvimento de pessoas, querido. O que Deus atinge, o princípio elementar dos seres humanos, o homem é um ser social, e para se desenvolver precisa se comunicar. Deus desce. A Bíblia diz que os cabeções, versículo 2, estavam no Oriente, numa planície, versículo 3, e disseram um para o outro, tivemos uma ideia. Eu acho que esse negócio vai pegar o ministério e vai crescer. Esse negócio de se espalhar não vai dar certo. A gente tem que se juntar. E além disso, precisamos queimar uns tijolos aí. E vamos ter uma ideia melhor ainda. Versículo 4. A gente vai erguer uma torre até o céu. A gente vai surpreender Deus. Deus não conhece esse projeto. Eu quero te dizer, querido, não há surpresa diante de Deus. Eu quero firmar agora uma coisa com você a respeito do que Deus tem me ensinado. Todo projeto humano tende ao fracasso. Pode brilhar no início, pode ser maravilhoso. Os grandes impérios que eram indestrutíveis não estão mais pedra sobre pedra. Falasse com um romano naquela época que Roma seria extinta, eles te matariam e diriam: isso é um louco. Os persas, os babilônicos, o que eles restam? Poeira na história. Diga, mas o projeto de Deus, ele permanece. Diga, todo projeto de Deus em meu coração permanecerá. Gênesis 11:6. Quem está feliz essa manhã? E o Senhor disse: o povo é um, todos têm a mesma linguagem, não haverá restrição para o que eles entendam. Nós pregamos muito sobre a questão do poder da unidade, é verdade. Os ímpios se unem para fazer uma coisa ruim, e não é que acontece? Que eles estão em comunhão com aquela desgraça lá. A igreja se reúne e se une, e as coisas acontecem pela mão poderosa do Senhor. Mas o que eu vejo nessa ação divina é a sua bondade
que nós cantamos nessa noite. Deus via o que ia acontecer. O abismo estava logo na frente. Eles iam perecer. Aquilo ia cair. Aquilo não ia permanecer. E a sua ordem era: espalhem-se, encham a terra. Então ele encontrou o jeito certo, como grande pedagogo que ele é. Ele disse: eu já sei onde eu vou atingir. Eles não vão se entender. Um vai falar uma língua e outra. O que acontece? Eles se espalham pela terra para fazer o plano, aquilo que Deus determinou. A Torre de Babel, eu digo, é o espetáculo da estupidez e da insensatez humana após a queda de Adão. É um espetáculo de estupidez. Como foi um espetáculo de estupidez muitas vezes que eu tentei fazer algo sem Deus me autorizar. Teve um eita em algum lugar. Deixa eu me expor, você está quietinho, mas fica quieto. Querido, toda a instrução vinda de Deus é revestida de sua glória, é revestida do seu caráter. Toda a instrução vinda de Deus prosperará. Quer prosperar na terra? Siga a instrução divina. Veja o que Deus falou ao teu coração e prossiga, e siga, até que se conclua. Diga: até se concluir. Diga: Deus não desiste dos seus projetos. Então Deus traz a confusão de línguas. A probabilidade do homem se unir de novo é zero. E é nessa improbabilidade que Deus faz o espetáculo da sua instrução acontecer. Deus, no livro Uma Grande Sala de Aula, eu cito o Pentateuco. Deus tira um hebreu lá do Império Egípcio, trata com esse homem e a ele dá as instruções de tudo que lemos. Moisés nunca teve uma criação. Moisés escreve os 5 primeiros livros das Escrituras. Ele vai conhecer Deus depois de anos no deserto. Ele mata um egípcio que oprimia um hebreu, porque ele descobre depois, criado no Império Egípcio, que ele era hebreu também. Então, na força dele, ele intervém para fazer com que o processo acelere. Isso me ensina algo importante a respeito de servir a Deus, de crescer em Deus. Não acelere o processo. Ministério não é uma pílula que você toma e... Existe um caminho de maturidade. Existe um processo de crescimento. Diga, seu irmão, um processo. Existe caminhada, querido. Existe lágrima. Existe renúncia. Existe a capacidade de você morrer para si mesmo, para ver a glória de Deus na sua vida. Então, Deus fala esse homem em Êxodo 13:14, no espetáculo da sarça ardente. Êxodo 3:14. Quem está feliz essa manhã? Amém. Deus encontra em Moisés um homem que vai ouvi-lo e obedecê-lo. Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. E ele diz: eu estou gago aqui, eu já não sei falar direito. Deus diz: eu vou colocar palavras em você. Simplesmente me obedeça. A revelação de Deus a Moisés vai trazer o levantar da humanidade no caminho da direção que Deus iria instruir. Deus escolhe um povo para apontar para o Messias, o ungido, a palavra, Jesus. Através dos hebreus, Deus chama um homem no deserto e comunica a ele revelação
inspiração, instrução e sabedoria. Quando ele descreve, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21 diz que tudo que está escrito não está escrito aleatoriamente, mas foi inspirado no coração de homens por Deus. Quem crê nisso? Moisés, inspirado por Deus, ele descreve a revelação de Deus a Abraão, um arameu. Gênesis 12:1. Abra lá. Quem está feliz essa manhã? Diga: aprender a obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Dani pequenininha e eu chorando cantando essa música. E Deus falando comigo: obedeça. Eu sei, Ele é fiel e cumpre o que diz. Deus é fiel, querido. Deus é fiel, querido. Ouça a voz de Deus e o siga. A mensagem do dia de hoje não é nova, mas se renova em corações humildes. É a mesma que você tem visto os brilhantes ministros pregarem. Mas Ele espera um coração que se dobre e que faça acontecer. Faça acontecer. A revelação de Deus a Abraão é descrita por Moisés, querido. Um homem tirado do deserto, um hebreu. E Deus revela a ele a criação do universo. Sabe lá o que é isso? Ele nunca esteve lá. Mas Deus gerou todas as coisas nele. Deus é Elohim, supremo. Deus é aquele que cria. Ele disse: haja luz. Ele estava lá. Nunca esteve. Inspirado pelo Espírito Santo. Você vai dizer coisas inspiradas pelo Espírito que você não sabe o que é, mas que Deus comunica ao seu coração. Quando nos movemos no Espírito, querido, não estamos colocando razões, ideias, um malabarismo mental. Não, é o Espírito fluindo para trazer a ideia de Deus ao nosso coração. Quando Moisés vai descrever Abraão, ele diz: olha, foi assim, Gênesis 12:1, foi desse jeito. O Senhor disse, diga, quando Deus diz, quando Ele se revela, Ele espera que o meu coração se derrame por Ele. Querido, se derrame na presença de Deus como manteiga em frigideira. Eu gosto de fritar ovo. A atitude da manteiga deve ser a minha. Ela bate no que é quente. Se eu estou frio, eu esquento logo. Uma palavra de Deus aquece meu coração. É Deus quem nos aquece, querido. É Deus quem nos transforma, querido. Não são ministérios, estruturas eclesiásticas, não são templos, não é nada disso. É um coração rendido a Deus. Sabe por que isso está aqui? Porque homens e mulheres decidiram se render a Deus. Quem está aqui comigo? Amém. Gênesis então anuncia. Olha, Moisés escrevendo, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, se desliga, se desconecta, você vai abandonar tudo isso. A região do conforto, onde sua alma está aquecida não por mim, mas pelas coisas que você tem. Você vai se desligar disso. E vai dar um passo na direção do nada. Ele olhou para o deserto e Deus disse: eu vou te mostrar. Diga: é Deus quem mostra. Qual é a comunhão que você tem tido com o Espírito Santo? Deus falou ao meu coração sobre esse livro. Explodiu no meu coração pedagogia. Eu acordei e fui tomar um café e olhei os pássaros voando na minha casa lá em Sazedo e comecei a ver uma instrução de Deus. Olha como eu instruo as coisas que eu criei.
Todas elas estão se desenvolvendo, porque quando eu as crio com uma finalidade. Você foi criado com uma finalidade, querido: glorificar a Deus, exaltar a Deus. Mas apegado às coisas desse mundo, não dá para servir a Deus. Deus vai te dar coisas, carros. Eu ando em aviões, ou de Uber, ou de carro, não me importa. Aquilo que anela o meu coração é o que Ele tem falado dentro de mim. Uma visão de Deus te levará a lugares que você jamais imaginou. Não haverá obstáculo para aquilo que Deus tem para a sua vida. Nem idade, nem cultura. Deus está acima das culturas. Deus está acima da história humana. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: saia, se desligue. Gênesis 12:4, a palavra que o meu coração arde, partiu. Fui. Aleluia. Diga: ir na direção do que Deus me falou é garantia de sucesso. É triunfo certo. Até com eco. É triunfo certo. Eu venho a Recife hoje. Eu pouso em Recife, minha família é daqui. Toda a estrutura familiar daqui. Mas eu não tenho mais vontade de morar em Recife. Deus falou o meu coração num momento de comunhão. A primeira coisa que Ele me disse: não responda mal com mal. Os que te fizeram mal, perdoe e prossiga. Amém. Não guarde ressentimento de pessoas. Amém. Quem guarda ofensa é como alguém que toma veneno e espera o outro morrer. Quem entendeu isso? Amém. Eu estava num momento muito pressionado. Deus disse: simplesmente perdoe, não retribua mal com mal. Segunda coisa que Ele me disse: sou eu quem te levo a vários lugares. Amém. Diga: quem me leva é Deus. Quem me instrui é Deus. Diga: quem me inspira é Deus. Quem me dá sabedoria é Deus. E a terceira coisa que Ele me disse, que eu estou animado com o meu tempo acabando, mas eu disse ao pastor Júnior: pastor Humberto não está aqui, nós estamos livres. Hashtag só que não. A terceira coisa que Ele me disse: o meu nome será glorificado. Aleluia. Não o seu. Aleluia. Eu não estou marcando o nome RJ como marcam bois. Eu não sou um homem atrás de sucesso, de ser escritor, de escrever livros. Eu sou um homem com uma mensagem divina. Aleluia. Eu não estou marcando RJ, Ricardo Garrei, ninguém. Eu estou atraindo pessoas para Cristo. O verdadeiro ministro de Cristo atrairá pessoas para a sua face. Nós estamos cantando nessa manhã isso. Todos nós estamos caminhando na direção da sua face. Eu quero te dizer uma coisa: a graça de Deus não vai te levar à tua sala de medalhas, querido. Viu, queridão? O lugar onde você vai dizer: preguei tantas vezes, professor do Rema 25, escola de ministro, e seja lá o que for. A graça de Deus vai te levar diante da face daquele que te salvou. O lugar onde não há mais nada a dizer, a não ser glória, 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 glória ao teu nome. Eu quero nessa manhã que o teu coração se derrame nele. Noé, Moisés, Abraão, homens que ouviram e caminharam na fé. Fique de pé, todo o grupo de louvor. 51 segundos e mais um caldinho que alguém vai me dar. Ele já disse aleluia. É um bom começo, não é não, Joés?
Pastorzão. Quem está feliz essa manhã? Na sua capacidade única de instruir e desenvolver a nossa vida, Deus espera obediência. O que Deus te falou até hoje, você tem caminhado no que Ele te falou? Eu só tenho um caminho: ouvir sua voz e obedecer. Nesse caminho de obediência, obstáculos vão se levantar, mas eu quero te dizer de todo o coração, a glória de Deus você vai ver. Você vai ver Deus fazendo coisas, pastor Júnior, que jamais você experimentou se você ficasse no lugar que você estava. Eu disse uma coisa no livro Chamados, Inspirados, que eu quero te dizer. Eu quero que você repita comigo. Diga: Deus vai me fazer experimentar do seu poder, pela sua capacidade única de fazer o impossível se tornar possível, e fazer de algo que aos meus olhos parecia perdido uma conquista incomparável. Eu não sei a tua idade, eu não sei a tua história, eu não sei o que você está passando. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que me levantou de um lugar que ninguém poderia me tirar. Eu sei o Deus que levanta os que se quebrantam, que restaura os que erram. Você já errou alguma vez? Eu já muitas. Deus nunca me deixou prostrado. Ele nunca me apontou o dedão e disse: não serve mais. Pelo contrário. Vamos? Levante-se. Eu, Senhor, sou o teu Deus, eu te amo. Vamos, vamos. Come on, come on. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você é meu filho, eu te restaurei, vamos lá. Eu tenho um propósito na sua vida, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você vai abençoar essa geração. Não fique paralisado por erros que cometeu. Não fique paralisado em condenação quando Ele te libertou. Levante suas mãos e cantemos isso. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Cante isso, estamos encerrando. Fale. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Aleluia. Desde quando eu acordo até o meu deitar. Isso, cante isso, cante Eu isso. cantarei a bondade do Senhor. Aleluia. Tu és fiel em todo o tempo. Meu Deus, Deus está te instruindo. Deus está te inspirando. Deus está te levantando nessa manhã. Deus deseja a tua vida. Com toda a força em minha alma, eu cantarei da bondade do Ele Senhor. te ama, Ele te ama. Cara. Amo tua voz, Ele te ama. que guiou-me pelo fogo na noite escura. Ele te ama. Não fique Sempre parado. perto tu Você é estás. mais do que você imagina. Recebe da unção do Espírito. Você é mais do que imagina. Te conheço como a Deus te instrui, Deus te levanta, Deus te restaura. Ele é Senhor de toda a glória. Enxugue as lágrimas. Há uma história na frente. Avante, avante, avante. Tu és fiel em Cheio do todo o tempo. Adore. Toda a minha
poderia passar a manhã toda aqui a respeito da pedagogia de um Deus que levanta do fracasso a vitória, da angústia as delícias do seu espírito. Os improváveis se tornam os que ele usa. Aos humildes ele não despreza, aos soberbos de longe ele rejeita. Dobre-se na sua presença. Ele vai revelar coisas ao seu coração, como falou ao pastor Júnior, ao pastor Edgley, a tantos, ao pastor Humberto, a minha vida, ao pastor Joás, a tantos e tantos que estão aqui. Deus quer te levantar, Ele quer te erguer para o espetáculo dele acontecer. Eu finalizo, antes de chamar o pastor Júnior, para te dizer uma coisa: o maior espetáculo da terra não é o Circo de Soleil, não é o shopping center maior do mundo. Jesus nunca se maravilhou com as estruturas humanas, Ele sempre se maravilhou com corações quebrantados. O maior espetáculo da terra é você andando no poder de Deus.